E aí, pessoal, tudo certinho? Bora resolver mais um exercício? Antes disso, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Caso você queira e possa, torne-se membro. Bora lá? Muito bem, pessoal. Olha só, vamos aqui então a mais um problema encaminhado aqui para o e-mail ajuda.mepedes@gmail.com. E nesse problema que foi colocado aqui, é um problema envolvendo taxa de variação. E aqui ele falou o seguinte, olha só, é um problema, né? É uma aplicação, isso é legal quando a gente resolve um problema assim, né? Despeja-se areia sobre um monte em forma de cone, a taxa constante de 1,4 metro cúbico por minuto. As forças de atrito na área são tais que a altura do monte são sempre iguais ao raio da sua base. Com que velocidade a altura do monte aumenta quando ele tem meio metro, né, 0,5 metro de altura, e quando ele tem 1,5 metro de altura? Então tá aí o problema que foi colocado. Vamos aqui agora fazer uma outra leitura, tomando nota de alguns dados, né, alguns pontos importantes aqui. Foi falado o seguinte, ó, aqui tem despeja-se areia sobre um monte em forma de cone, a uma taxa constante de 1,4 metro cúbico por minuto. Metro cúbico é volume. Então aqui ele está te dando qual que é a taxa de variação de volume do cone por minuto, né? Então eu tenho essa informação aqui, que eu poderia pensar no volume como sendo uma função que variasse com o tempo, né? Seria assim um V de T. Isso aqui seria o volume do cone no instante T. E aqui foi falado o seguinte, ó, que as forças de atrito na área são tais que a altura do monte é sempre igual ao raio da sua base. Então, eu tenho uma situação aqui em que a altura ela vai variar com o tempo também, não é verdade? Então, eu tenho aqui uma altura que depende do tempo, que depende do T, e aqui embaixo eu tenho o raio que depende do T, né? Ele está dizendo que a altura sempre vai continuar igual ao raio. Então, ele está afirmando aqui também, ó, que o H de T, não importa o instante, ele é sempre igual ao R de T, né? Beleza. E aí aqui que vem a pergunta, né? Ele pergunta assim, ó, com que velocidade a altura do monte aumenta quando ele tem 0,5 metros de altura? Como é que eu posso traduzir isso aqui? É porque você pode pensar aqui, ó, que na verdade esse H de T ele é uma posição, ele é a posição deste pontinho aqui, ó, né? Então para cada T, na medida que você for colocando a areia aqui, a areia foi caindo, 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 esse T foi subindo. Então H de T é a posição deste ponto aqui, ó, H de T, né? Do mesmo jeito que o R de T é essa posição aqui. Então, quando ele pergunta assim, ó, com que velocidade a altura do monte aumenta, a velocidade não é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Lembra lá, ó, que quando a gente usava a letra S de T para posição e V de T para velocidade, a derivada, né, a taxa de variação da posição em relação ao tempo, isso aqui não dava a velocidade, a derivada da posição é a velocidade. Então, se você tem uma situação em que uma certa função ela representa a posição, e aqui no caso o H de T representa a posição do bico aqui, né, que vai te dar a altura, então olha só, nesse caso aqui, ele quer saber com que velocidade a altura do monte aumenta quando ele tem meio metro de altura, ou seja, ele quer saber qual que é a velocidade não é a taxa de variação da posição, o H de T aqui não é a posição desse bico aqui do cone que vai subindo para cá. Então eu quero saber o seguinte, qual que é o DH dt no instante em que você tem isso aqui, ó, é o H de um certo, vamos chamar de T grande aqui,
o H de T grande dá 0,5 metros. Então, eu quero saber qual que é a taxa de variação do H em relação ao T. O H é a posição, então o dH dt é a velocidade. No instante em que o Tzinho for igual a esse T grande. E não se esqueça que quando isso acontecer, o H de T grande, ou seja, a altura vai ser de meio metro. Vamos colocar meio assim na forma de fração, ó. Vai ser de meio metro. Então é isso que a gente quer descobrir. E depois tem uma outra pergunta aqui, que é quando ele tiver 1,5 metro. Então você pode colocar aqui, ver isso aqui como uma outra pergunta. Nessa outra pergunta aqui, o que a gente tem seria o seguinte, o que eu quero saber é o seguinte, aqui o H, vamos supor que fosse num certo T chapéu, vai ter um instante que eu vou chamar de T chapéu, e nesse caso a altura vai ser de 1,5 metros. Então esses são os dados que me foram colocados aqui. Vamos então responder primeiro o verde, e depois a gente responde esse azul claro aqui, né? Bom, aqui você precisa de ligar essas coisas todas, né? Conectar essas coisas todas. E eu acho que não é difícil você relembrar aí que o volume do cone ele é 1/3 da área da base multiplicado pela altura, certo? Lembrando que o raio aqui está movimentando, porque está caindo uma areiazinha aqui em cima, né? A areia está caindo aqui. Então vai aumentando a altura e vai aumentando o raio. Então a altura aumenta com o tempo e o raio aumenta com o tempo também. Então aqui no caso vai ficar assim, 1/3. A área da base não é π vezes o r, não é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado, mas só que esse r depende do t, né? Ó, πr ao quadrado vezes h, vezes a altura, que tudo depende do t. Só que o problema aqui, ele te deu essa informação aqui, que é uma informação importante, que o h e o r eles são iguais. Essas duas funções são iguaizinhas, né? Então eu posso pegar aqui, ó, onde tem esse r de t, eu vou trocar ele por h de t. Então vai ficar assim, vai ficar 1/3 de π multiplicado por h ao quadrado de t vezes h de t, né? Ou seja, você agora tem como escrever a função volume. Então o volume em relação ao tempo, ele vai ficar sendo 1/3 de π que multiplica por h ao cubo, né? H ao cubo de t. Nós poderíamos escrever de forma simplificada assim, né? Isso aqui é que V igual a 1/3 de πh ao cubo, né? Poderíamos escrever assim. Mas não se esqueça de que o V depende do T, ou seja, que o volume depende do tempo e que a altura também depende do tempo. Agora vamos lá, para a primeira pergunta, que é a pergunta verde ali, né? Vamos colocar assim, ó. A primeira coisa que a gente vai tentar responder aqui. Então, o T grande aqui é o instante em que o H dá meio metro, né? Ele vai ter um momento lá que ele vai dar meio metro. Então, eu chamei esse instante de T grande. Agora, olha só, eu vou usar aqui, eu vou derivar dos dois lados em relação a t, né? Então, se eu pegar isso aqui, ó, e derivar os dois lados em relação a t, vai ser assim, ó, a derivada do v em relação a t igual a derivada em relação a t dessa turma todinha aqui, ó, que é 1/3 de π vezes h ao cubo. Mas não se esqueça que esse h depende do t, né? Então, olha só, agora aqui, regra da cadeia aqui agora, hein? Regra da cadeia aqui agora. Então, vai ficar aqui, ó, 1/3 vezes π é constante. Então, sai daqui, vai ficar assim, 1/3 vezes π. Agora, como é que você deriva um cubo, né? Esse 3 tem que descer, não é assim que a gente faz? Então, a gente coloca assim, ó, o 3 desce. Depois você tira 1 lá em cima, vai ficar assim, h ao quadrado de t. Aí depois aparece o que? A derivada do h em relação a t, né? Isso aqui, ó, tudo num ponto tzinho. Mas isso aqui não é justamente o que a gente está querendo? Esse daqui, ó, dH dt. Mas eu quero isso aqui, mas nesse instante específico. Então, se eu fizer agora esse tzinho aqui
olha só, se eu fizer esse tzinho, se o tzinho for igual àquele t grande que eu coloquei ali em cima, então eu vou ter o seguinte, olha só, dv dt, lembra que esse v aqui é um v de t, quando esse tzinho for igual ao t grande, isso aqui, ó, esse 3 aqui pode cancelar, não pode? Ó, esse aqui com esse. Aí sobrou o quê? Aqui não sobrou só π, ficou assim, ó, π multiplicado por h. Lembra que eu estou fazendo o tzinho valer esse t grande, né? Então vai ficar assim, ó, h ao quadrado aqui, né? Vamos colocar assim, igual eu coloquei no outro aqui. Vai ficar assim, d, h de t, dt, tudo isso quando o tzinho for igual àquele t grande. Mas esse tzinho igual a t grande aqui, não é aqui, ó, não é quando esse h de t aqui vale meio? Vale meio. Então, esse h de t aqui vale meio. E esse dv dt, eu tenho ele aqui em cima, ele me formou aqui, ó. É aqui, ó, que dv dt, como é que foi que ele falou aqui? Aqui, ó, 1,4 metro cúbico por minuto. Onde foi que eu anotei isso aqui? Eu não anotei? Acho que não anotei não, né? A informação que eu tenho aqui é o seguinte, que dv dt, ele é de 1,4 metro cúbico por minuto. Então, o tempo está medindo em minuto e o volume em metro cúbico. Então, não vamos nos esquecer disso aqui, ó. Então, eu vou trocar ali 1,4. Então, esse aqui, no caso, vai ficar assim, ó, 1,4. A rigor aqui, ó, é metro cúbico por minuto, né? E do lado de cá vai ficar assim, π multiplicado pelo h. Mas o h aqui, ó, não é meio metro. Quando você elevar ao quadrado, vai ficar um meio elevado ao quadrado. Metro vai ficar metro ao quadrado. Não é? Aí vai ficar dH dt, que é justamente o que eu quero saber, ó, no instante em que o h for meio metro. Então vai ficar assim, ó, dH dt nesse instante que eu estou chamando aqui de tzão, né? E aqui você lembra que isso aqui, ó, é metros, a variação do h é em metros, né? Porque h é o comprimento ali da altura, metros por minuto. E aí você pode observar que todas essas unidades aqui pode cancelar, né? Metro quadrado vezes metro dá metro ao cubo, cancela aqui, minuto com minuto também. E aí nós vamos ficar agora com aqui a parte final, que vai ficar o seguinte, ó, 1,4, esse 1,4 aqui ficou π sobre 4, né? É igual a π dividido por 4, aqui vai ficar 2 ao quadrado dá 4, aqui vai ficar π sobre 4, vezes dH dt, nesse instante que eu chamei ali de t grande. Bom, agora aqui nesse caso aqui, ó, nós vamos multiplicar aqui os dois lados por 4 dividido por π, né? Se eu multiplicar os dois lados por 4 dividido por π, isso aqui vai desaparecer daqui, ó. Aí nós vamos ficar com o seguinte, eu multiplico aqui por 4 dividido por π e aqui por 4 dividido por π. E aí vamos cancelar agora esses termos aqui, esse com esse, esse com esse. E aí eu vou descobrir o dH dt que eu estava querendo saber, né? dH dt quando você tiver com aquele instante t grande, esse instante t grande é o instante em que a altura dá meio metro. Não se esqueça. Então isso aqui vai ficar 4 vezes 1,4 e isso aqui vai ficar assim 5,6 dividido por π. Então isso aqui dá aproximadamente 1,78 metro por minuto. Ok? Pronto. Letra A está resolvida. Letra B. O que muda na letra B? Aqui, ó. A letra B aqui e quando se tem 1,5 metro de altura? O que vai mudar para você responder aqui a próxima pergunta é o seguinte, ao invés de a gente substituir isso aqui por meio, porque nesse exercício que a gente acabou de fazer aqui, o h foi substituído aqui, ó, a altura foi substituída por meio, né? A única coisa que vai mudar é que onde está esse h de t aqui, que nós colocamos aqui 1 dividido por 2, que é 0,5, aí a gente vai colocar agora 1,5, né? Que é 1,5 m. Se você preferir, dá para você colocar 3 dividido por 2, né?
A única coisa que vai mudar no exercício é isso aqui. Aí eu chamei de T chapéu, né? Aquele T lá. Na letra B aqui, eu falei assim para você, olha, então vamos colocar assim, seja T chapéu o instante em que H igual a 1,5. Então aqui vai seguir do mesmo jeito que foi feito lá anteriormente, né? Que a velocidade, ó, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura, que nós já vimos lá que vai ficar πh ao cubo, né? Então isso aqui implica que dv dt vai ficar 1/3 de π vezes, aí deriva isso aqui, h ao cubo em relação a t. Não esqueça que esse h aqui depende do t. Aí vai ficar assim, 3h de t ao quadrado vezes dh dt, que é justamente o que eu estou querendo, né? Esse aqui eu posso cancelar, e a diferença é que nesse momento aqui o meu h vai ser substituído por 1,5, né? Então se você colocar assim, ó, dv dt quando t for igual a esse t chapéu, quando t for igual a t chapéu, o h vale 1,5. Aí vai ficar do lado de lá, vai ficar assim, ó, π vezes, aqui você pode colocar ou 1,5, ou pode colocar 3 meios, né? Aqui é elevado ao quadrado, e depois vezes dh dt no instante em que o t vale t chapéu. Porque nesse instante aqui seria h de t chapéu, mas eu já coloquei aqui 1,5. Esse daqui a gente já sabe, ó, é 1,4 metro cúbico por minuto. Então vamos ficar com o seguinte, então isso aqui implica que 1,4, já vimos que vai cancelar tudo certinho, né? É igual a π multiplicado 1,5 ao quadrado, é 2,25 vezes dh dt, quando t for esse t chapéu. E o t igual a t chapéu é que faz o h ser 1,5. Bom, aí aqui agora você pode isolar esse dh dt, ó, vai ficar assim, dh dt. É só dividir aqui os dois lados, né? Você divide aqui, ó, por π vezes 2,25 e divide aqui por π vezes 2,25. Aí vai cancelar esse lado de cá, esse aqui cancela com esse aqui cancela com esse. Aí o meu dh dt, que é o que eu estou querendo, quando t valer esse t chapéu, ele vai ficar esse número ali, ó, 1,4 dividido por π multiplicado por 2,25. Aí a gente vai na calculadora e calcula isso aqui, né? 0,19806. Ó, isso aqui vai em números aproximados aqui, né? 0,19806. Isso aqui é metros por minuto. Ok? Então, a resposta da segunda pergunta é 0,19 e da primeira pergunta é 1,78. Se você pensar bem, faz bastante sentido, né? Na medida que o monte vai enchendo aqui, como o tanto que está caindo ele é fixo, ele vai fazer, né, vai contribuir para a altura, né, do cone aqui, da largura, cada vez menos, né? Muito bem, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente complementa, se for o caso, a explicação. Tá joia? Pessoal, grande abraço a vocês, tudo de bom e tchau!